Parabéns pela vitória, primeira vitória da Copa do Nordeste, vitória convincente, né? Jogando bem, mas a avaliação quem faz é você. Boa noite, Lousa. Boa noite a todos. Verdade, você resumiu bem aquilo que a gente conseguiu fazer no jogo. Mais um jogo que nós mostramos a nossa evolução, mais um jogo que tivemos um volume ofensivo muito interessante. Uma equipe que vem crescendo, jogo após jogo, independente da competição. Lógico que a gente trabalhou para poder vencer essa partida, até pelo resultado de ontem. Essa vitória nos levou para dentro do G4, tinha escapado essa vitória lá no Piauí, aqui contra o Moto. Então, mas a equipe desde o jogo do Muricy tem produzido muito, tem evoluído, está crescendo. Claro que a gente continua precisando melhorar nesse aspecto ofensivo, no nosso acabamento, na questão defensiva também. Então, como a gente sempre fala, quando ganha não está tudo certo, quando perde não está tudo errado. A gente tem que saber e contextualizar o porquê ganhou, o porquê empatou, quando você tem um revés. E hoje, com certeza, a gente, a partir de amanhã cedo, analisando o nosso jogo, estudando o nosso jogo, porque é isso que o adversário vai fazer, estudar e tentar neutralizar aquilo que a gente vem fazendo de positivo, tentar explorar aquilo que eles estão vendo de fragilidade. Então, por isso que a gente tem que se conhecer muito mais e por isso é sempre manter os pés no chão, sempre buscar a evolução, sempre buscar o equilíbrio nas fases do jogo. Então, é isso que a gente vai fazer, celebrar, comemorar, que vencer é sempre difícil. Então, é comemorar na noite de hoje, mas a partir de amanhã já voltar as nossas atenções, estudar bastante a nós, estudar bastante o nosso adversário do final de semana, para que a gente continue nesse processo de evolução. A gente tem uma grande decisão no domingo, para que a gente continue sonhando com o nosso objetivo, que é de chegar à final, que nos dá a possibilidade de conquista de título esse, o tetracampeonato, para o clube, que será importante também, mas a gente fica feliz pela evolução, por aquilo que a gente apresentou, mas ciente daquilo que a gente precisa melhorar, evoluir, e tudo aquilo que a gente já mencionou em jogos passados, em entrevistas passadas, a gente continua acreditando com a convicção de que a gente tem margem para crescimento, é em cima disso que a gente vai trabalhar, e também é aquilo que nós falávamos que a gente precisa para crescer como coletivo, como equipe, a gente continua precisando. Então é continuar trabalhando bastante, porque a gente tem uma jornada longa nessa temporada de 25, então a gente precisa equilibrar o quanto antes para que a gente consiga os nossos objetivos nessa temporada. Lousa, duas situações. Você começa a ter banco, olha, tem como substituir. E tua lateral esquerda, né? Você chega e o teu lateral esquerdo já senta na janela, ele começa o jogo. Fala dessa situação também. O William, ele vinha se destacando, né, no Campeonato Baiano, chegou, fez seu treino, trabalhou junto conosco. Claro que ainda mais chegando, né, num peso ali, mas a gente conversou com o atleta, passamos confiança, segurança para ele. E ele foi a campo, colocou em prática aquilo que fez com que ele hoje veio para cá. Então a gente deu essa segurança, confiança, agradou bastante a maneira como ele jogou com personalidade, participou efetivamente, fez gol, então isso é importante. É um atleta que, assim como seus companheiros, tem margem para crescer, para evoluir, para melhorar, e é sempre em cima disso que a gente vai trabalhar. E quanto à questão ali, volta a outros atletas, né? O Rafinha voltando, o Thiaguinho entrou, fez uma bela jogada, quase faz um baita gol, o Rafa voltando, o David está voltando, então a gente vai ganhando. Hoje a gente precisou colocar outros atletas que não jogaram no jogo passado, em detrimento de minutagem de um de outro. Hoje, infelizmente, a gente não conseguiu tirar o Matheus, era uma projeção, mas o jogo pediu uma outra situação. Mas o Matheus é um atleta muito profissional, que recupera rápido, tenho certeza que no domingo estará apto aí para poder nos ajudar a conquistar o nosso objetivo. Então, mais uma vez, a gente parabeniza esse grupo de atletas que tem trabalhado, tem sempre se comprometido com a causa. Então, não pode ser de outra maneira, então é continuar com os pés no chão. Sabemos que a gente precisa melhorar muito, e é em cima desse muito que a gente vai trabalhar para fazer o CRB cada vez mais forte. Lousa, em 2023 você utilizava dois laterais com características diferentes. Você tinha o Romão, que era mais agudo, e o Matheus Ribeiro, que era mais construtor. Antes da chegada do William, eram dois laterais mais construtores, o Juan e o Matheus Ribeiro. O quanto a chegada do William, que é mais agudo, ajuda no teu estilo de jogo? É bom, porque te dá variações. O Matheus tem essa capacidade, o Matheus já trabalhou comigo na Chape, aqui também.
é um atleta inteligente que consegue construir. Nós estamos trabalhando isso aí também, essa chegada de último terço. Haja vista a participação dele nessa chegada. A gente tem trabalhado, ele tem se cobrado ali na questão do acabamento, mas é um atleta, como eu falei, muito profissional, tem nos ajudado bastante, tanto na direita como na esquerda também. Então, um atleta que cresceu muito nessas últimas partidas, tem participação direta ali em ações ofensivas, então isso tem nos agradado. É um atleta que está incorporando assim como seus companheiros, mas é claro, quando você tem essa variação, você consegue ter uma construção melhor. Então são dois atletas, hoje também o William, no vídeo que nós vimos, para poder contratá-lo, então é um atleta que consegue construir por dentro também, ele tem bom drible, tem boa presença de chegada na área, então ele vai te dando essas possibilidades. O Léo é um atleta que gosta de jogar com o pé na linha também, consegue fazer esse jogo de infiltração, então por isso que é bom você ter características distintas no seu grupo de atletas e dentro da posição, para que você consiga variar, porque se você jogar de uma única maneira uma temporada inteira, pode ter certeza que no sexto jogo o adversário já mapeou a tua maneira de jogar, aquilo que você é forte, as suas fragilidades, e ele vai acabar tendo vantagem. Então, por isso que você tem que trabalhar, tem que ter variação, não somente de sistema, mas também de ideia de jogo, porque o futebol hoje ele exige esse dinamismo, né? Então, a gente procura trabalhar, mostrar aquilo que a gente deseja. Os atletas têm compreendido, têm se engajado para poder fazer e melhorar. Então isso mostra que a gente está no caminho, mas como eu falei, pés no chão, que a gente tem muita coisa para trabalhar, para melhorar, para evoluir, para aquilo que a gente vai enfrentar daqui para frente. Saímos de uma decisão, hoje já vamos entrar numa outra decisão no domingo, então um jogo importantíssimo para as nossas pretensões. Agora é descansar, recuperar esses atletas, se preparar bem para essa batalha que teremos lá contra o Penedense, para que a gente consiga confirmar o nosso objetivo de classificação. Boa noite, Humberto. Parabéns pela vitória. Hoje o torcedor do CRB ele acordou um pouco apreensivo com a notícia que já vinculava o nome do GG a um clube da segunda divisão do futebol chinês. Obviamente a preocupação por tudo que ele desempenha no CRB nos últimos 1 ano e meio praticamente. E hoje ele entra e faz um golaço. Na verdade, ele sai jogando e já faz um golaço, o que deixa o torcedor com aquele gostinho de quero mais. Como é que está essa situação internamente? Como é que foi conversado junto com o Ari Barros, essa proposta do futebol chinês ao GG? Como é que está sendo tratado internamente essa situação? Porque o torcedor fica muito preocupado, já que é um dos grandes ídolos dessa história recente do CRB para com a sua torcida. A gente tem a ciência, mas devido ao jogo, a gente não se aprofundou. Então, a partir de agora, saindo daqui, amanhã cedo, a gente vai aprofundar e entender todo o cenário. A situação que eu fiz foi conversar com o atleta se mostrou seguro, confiante, tranquilo, certo? Se colocou à disposição para jogar e fez um baita jogo. O GG é um dos pilares nossos, um atleta remanescente do ano passado. É natural esse despertar de interesse das outras equipes, seja equipes dentro do nosso país ou até mesmo do exterior, como você frisou, em detrimento daquilo que ele apresentou na temporada passada, o que ele vem fazendo nessa temporada junto conosco, não jogando só em uma função, fazendo várias funções para a equipe. Então, como eu falei, é um pilar, é uma referência, é uma das lideranças, é um atleta que é muito importante para nós, mas é natural que, assim como ele, como outros atletas também que fizeram uma temporada muito boa ano passado e que vem fazendo uma temporada boa, desperta interesse de outros clubes. Então, a gente sempre vai trabalhar na questão da parte técnica que compete a nós, mas a gente sabe, para trazer um jogador ou para esse jogador sair, toda negociação envolve muitas coisas. Aquilo que compete a nós, que é de ordem técnica, a gente sempre vai opinar. E aqui nós mencionamos as características, as qualidades do GG, que é um atleta importante para nós. Mas, como eu falei, a partir de agora, saindo daqui ou amanhã, a gente vai tomar ciência, vai aprofundar do caso para a gente saber qual de fato é a situação do GG, para que a gente possa tomar as nossas atitudes, as nossas definições aqui. Professor, boa noite. Vou repetir aqui os colegas, parabéns pela vitória, que vitória expressiva. Mas o senhor já citou aí que ainda tem uma outra decisão para definir no domingo. Como é que o CRB está se preparando para isso? Como é que você está montando essa equipe para isso? É esse futebol que a gente viu hoje, que a gente espera rever no próximo domingo? O que é que o torcedor pode esperar? Sim, é sempre a busca da evolução. A gente tem desafiado os atletas diariamente
para que eles possam querer ser mais daquilo que ele apresentou no dia anterior. Então essa é a nossa busca. A gente vai sempre estar desafiando, trabalhando bastante, ciente daquilo que a gente precisa melhorar, sabendo tudo aquilo que nós vivenciamos até chegar nesse momento. Como eu falei, os resultados eles não aconteceram lá em Muricy, não aconteceu no Altos, não aconteceu no Moto, mas a equipe produziu, a equipe jogou muito mais do que os seus oponentes, mas infelizmente o resultado não aconteceu. E a gente sabe que muitas vezes a análise é em cima somente de um resultado. Mas a gente que vive, né, dentro do futebol, já milita há muito tempo, então a gente fica, entende, compreende, a gente sabe que o resultado também ele é importante. Então a gente sempre estava buscando e se desafiando a poder ter essa junção, né, de bom desempenho aliado ao bom resultado. Então nós conseguimos no jogo passado, falamos com ele na nossa reapresentação que a gente precisava fazer a segunda vitória, a gente não tinha conseguido 2 vitórias consecutivas, então nós preparamos esses atletas para essa decisão, a gente sabia para o nosso desejo de passar para a próxima fase na Copa do Nordeste, esse jogo era de fundamental importância, então a vitória nos colocou dentro do G4, agora dependemos somente das nossas forças, agora a partir de amanhã virar essa página, pensar exclusivamente no Penedense, que será um jogo dificílimo, e nós precisamos ser melhor do que nós somos no jogo anterior contra eles, e essa é a única certeza, e que melhor que nós somos no dia de hoje. Então é em cima disso que nós vamos atacar na nossa representação amanhã, trabalhando muito essa questão mental dos atletas, esse comportamento, o espírito de decisão, o nível de concentração para que a gente possa conseguir atacar aquilo que o jogo vai precisar, que são os detalhes. A gente sabe que decisão, os detalhes, eles se traz o seu objetivo, então em cima disso que a gente vai atacar e a gente sabe que quando você está concentrado, você consegue ter comportamento e você consegue enxergar os detalhes, os pormenores do jogo que acontecerão no jogo de domingo, mas a gente vai se preparar bem para poder estar enxergando, estar atento e conseguir nosso objetivo, que é a classificação para a final. Quem trabalha com futebol tem sempre as dificuldades, não é, Lusa? Porque você disse no sábado, você trabalhou sábado, venceu hoje, mas só conclui domingo. Aí você tem tem um jogador que tem uma proposta da China. O quanto que atrapalha se concretizar num jogador que você tenha como certo para levar para Penedo. É complicado você perder qualquer atleta, até porque a gente não consegue substituir, né, para a reta final do Campeonato Alagoano. Agora para a Copa do Nordeste, para a Copa do Brasil, para a Série B, você consegue. Mas como eu falei, a gente não tem como, eu não consigo me aprofundar mais, gostaria, até vocês sabem da minha franqueza, da minha transparência, mas a gente não consegue falar mais. Se eu falar algo a mais, eu posso estar comprometendo e falando uma coisa que não é real. Então, eu termino aqui falando as características, o que representa o GG, certo? Mas é como você falou, a gente consegue uma vitória, traz só um alívio da noite ou pós o jogo. A partir de agora, a gente já começa a pensar no próximo adversário, pensar naquilo que a gente tem que fazer para melhorar, certo? Que é isso que o adversário vai nos estudar. E continuar evoluindo, continuar melhorando, tendo esse prazer da evolução, esse prazer em se desafiar, em querer ser melhor. Então é isso que a gente tem que procurar dia a dia. Então a gente sabe aquilo que a gente quer lá na frente, para isso a gente tem que ser melhor que os nossos adversários. E para ser melhor do que os seus adversários, você tem que renunciar, você tem que trabalhar mais, você tem que estar concentrado, tem que fazer mais do que os seus oponentes, trabalhar mais e melhor do que os seus adversários. Então é isso que nós vamos trabalhar, é isso que a gente tem vendido aqui diariamente. Sempre com os pés no chão, sabendo aonde quer chegar e ciente daquilo que a gente precisa para enfrentar essa jornada de 25. Lousa, você estava falando sobre o adversário do próximo final de semana e o empate garante a classificação para o CRB. No entanto, uma vitória, dependendo do resultado que vai ocorrer no sábado, pode dar ao CRB a possibilidade de decidir em casa, independente de ser o CSA ou o ASA. Como você faz para transparecer isso para os atletas, que precisa vencer mesmo com o empate dando a classificação? É importante entender essa questão do regulamento, você citou muito bem. A gente já vai entrar no jogo sabendo daquilo que a gente precisa. Lógico que o primeiro objetivo é a classificação, lógico que nós vamos lá para vencer o jogo, certo? Que é importante para nós também. Se a gente for lá somente para se defender, fica um jogo perigoso. Então a gente também tem que saber neutralizar os pontos ofensivos do adversário, que foi a sensação da primeira fase, não por acaso. É uma equipe que muito bem organizada, uma equipe que joga com muita intensidade, que tem variações. Então vai exigir da gente, no plano defensivo, uma atenção, um nível de concentração muito elevado, uma organização,
um cumprimento de função, de estratégia de jogo de ordem defensiva e de ordem ofensiva a mesma maneira, né? Uma equipe que busca se impor em detrimento do campo, né? Que a gente vai enfrentar, seja aqui dentro do jogo no Rei Pelé ou fora. Então a gente tem que ter essa ciência que a gente vai precisar jogar com um nível muito elevado. Por isso que eu falei na pergunta anterior que a única certeza que a gente tem para a gente sair de Penedo classificado, que a gente tem que jogar mais do que nós jogamos aqui contra eles. Então é esse espírito que nós vamos levar para lá, esse nível de preparação que a gente vai ter a partir de amanhã, e a expectativa é que a gente consiga cumprir com a nossa estratégia, com aquilo que a gente preparar, para que de fato a gente possa sair de lá com o nosso objetivo alcançado. Você jogou com duas duplas de zaga diferentes, mas sempre com o Segovia. O Segovia jogou semana passada contra o Penedense com o Henry e hoje jogou com o Miranda. É uma opção técnica para ver qual é o melhor encaixe com o Luiz Segovia ou foi mesmo uma situação para rodar essa dupla de zaga e não desgastar esses zagueiros? Mais em questão de rodagem, o Miranda tem também nos ajudado. Hoje fez um jogo, acabou sendo premiado com gol. O Henry fez um bom jogo no jogo passado também. Já está voltando o Ian, o Darlis, quando teve a oportunidade também, foi bem. O Segovia a gente deixou, até porque o Segovia vinha com pouca minutagem, então a gente conversou com o atleta também, um atleta experiente, precisa desse jogo. O Henry, em detrimento de ter jogado pouco o ano passado, já vinha acumulando sequência de jogos, então a gente precisa ter esse cuidado, porque nós tivemos uma experiência negativa com o Rafinha, com o próprio Ian e com o David, foram os jogadores que jogaram pouco o ano passado, então quando precisou, nós encavalamos, nós estamos indo para 33 dias, 34 e 11 jogos, então é jogo em cima de jogo, então e chega um momento que esses atletas acabam tendo essa dificuldade, então a escolha nossa em detrimento ao adversário, em detrimento também à característica e essa questão também da gente rodar, que foi o caso também do próprio Meritão, do próprio Daniel, e do Vitinho. Então a gente vai buscando essas alternativas, vai dando minutagem para o outro, vai deixando o grupo mais homogêneo para que a gente possa lá na frente, nesses momentos que vão afunilar, que a gente vai precisar de novo jogar jogos em cima de jogos decisivos, a gente possa contar com todos e a gente sabe quando você tem alternativas e te possibilita variações na suplência, você ainda mais com um regulamento de 5 trocas, você muda muito bem o jogo, então a gente precisa ter um coletivo forte, um grupo forte, para que a gente consiga assim, os objetivos nessa temporada. Professor, para a gente encerrar, as próximas rodadas do CRB na Copa do Nordeste, os 2 primeiros jogos contra o Sport e contra o Fortaleza, fora de casa, prometem ser muito desconfortáveis aí para o clube, e aí volta para cá para enfrentar o Ferroviária. Como é que o senhor está planejando isso? É um passo de cada vez, um jogo após o outro? O senhor falou, inclusive, que tem a preocupação de mudar um pouco no estilo de futebol que está sendo jogado para que não venha a ser surpreendido. O que é que a gente pode esperar do futuro dessa Copa do Nordeste? A gente tem que viver passo a passo, né? Primeiro, a gente agora canalizar nossa energia para aquilo que está mais próximo, que é o Penedense, uma semifinal, o segundo jogo, um jogo decisivo para nós, para que a gente continue com o nosso sonho de ser tetracampeão. Para isso, a gente precisa viver essa partida como se fosse o último jogo da temporada, viver como uma final mesmo de competição. E depois a gente tem uma abertura, né? Só joga dia 5, então vai ter um período bom para recuperar esses atletas e, ao mesmo tempo, fazer trabalhos aquisitivos, né? Algo que nós estamos carentes. Então, por isso que a gente tem que viver o Penedense, buscar esse objetivo de classificação, para depois, nessa janela que vai ter ali de trabalho, a gente poder intensificar aqueles atletas que precisam fazer trabalho aquisitivos e aqueles que precisam recuperar. E assim a gente equilibrar, porque alguns atletas estão voltando de lesão, que é o caso do Ian, do próprio David. Esse período será importante para eles, para a gente poder equilibrar esse grupo em questão de carga e aí depois viver essa partida contra o Sport lá, que será um jogo decisivo para as nossas pretensões em termos de classificação. Mas primeiro, voltar as nossas atenções, canalizar nossa energia para o Penedense, aí depois a gente tem esse período para pensar, mapear bem e trabalhar outras situações para a gente chegar forte naquilo que a gente vai encontrar pela frente. Bet Esportes esquenta o jogo, patrocinador master oficial do Clube de Regatas Brasil.